Alguma vez na vida você já viu esse inseto? Pois é, hoje eu vou falar sobre ele, o bicho da seda. Ele é um inseto economicamente importante e hoje eu vou te falar tudo sobre ele. Sim, gente, ele produz a seda. Eu sou Ivy Caroline e seja bem-vindo ao Ivy Curiosidades. O bicho da seda é a larva ou a lagarta da mariposa doméstica, Bombyx mori, que no latim significa bicho da seda da amoreira. É um inseto economicamente importante, sendo um produtor primário da seda. A comida preferida do bicho da seda é a amoreira branca. Embora comam outras espécies de amoreira e até mesmo laranja, mariposas domésticas são intimamente dependentes de seres humanos para a reprodução. Como resultado de milênios de reprodução seletiva, as selvagens são diferentes de suas primas domésticas, pois não foram criadas seletivamente. Elas não são comercialmente viáveis na produção de seda. A sericultura, a prática de criação de bicho da seda para a produção da seda crua, está em curso há pelo menos 5.000 anos na China, de onde se espalhou para a Índia, Coreia, Japão e Ocidente. O bicho da seda foi domesticado a partir da mariposa selvagem Bombyx mandarina, que tem um alcance desde o norte da Índia até o norte da China, Coreia, Japão e as regiões do extremo leste da Rússia. O bicho da seda domesticado é derivado do chinês e não do japonês ou do coreano. E é improvável que os bichos da seda tenham sido criados domesticamente antes da era neolítica. Antes disso, as ferramentas para fabricar quantidades de fio de seda não haviam sido desenvolvidas. Os bichos da seda da amoreira podem ser divididos em 3 grupos ou tipos diferentes, mais conectados. Os principais grupos se enquadram na categoria univoltina e bivoltina. A raça univoltina está geralmente ligada à área geográfica da Europa. Os ovos desse tipo hibernam durante o inverno devido ao clima frio e fertilizam apenas pela primavera, gerando seda apenas uma vez por ano. O segundo tipo é chamado bivoltina e é normalmente encontrado na China, Japão e Coreia. O processo de criação deste tipo ocorre 2 vezes por ano. Um feito possibilitado através dos climas ligeiramente mais quentes e dos 2 ciclos de vida resultantes. O tipo polivoltina do bicho da seda da amoreira pode somente ser encontrado nos trópicos. Os ovos são postos por mariposas fêmeas e eclodem dentro de 9 a 12 dias. Então, o tipo resultante pode ser até 8 ciclos de vida separados ao longo do ano. E tá aqui uma imagem do ciclo vital. O ovo, aí a largata, e tem o estágio 1, 2, 3, que eles vão se desenvolvendo, né, de tamanho até virar adulto. 7º, o casulo, e 8º é a mariposa adulta. Esse é o processo todo do bicho da seda. Os ovos levam cerca de 14 dias para nascer. As larvas comem continuamente. Eles têm uma preferência por amoreira branca, tendo uma atração para a cisjasmona, odorante de amoreira. Eles não são monófagos, já que podem comer outras espécies de moros. Eles estão cobertos com minúsculos pelos pretos quando a cor de suas cabeças se torna mais escura. Isso indica que eles estão prestes a mudar. Após a muda, a fase larval dos bichos da seda surge branca, nua e com pequenos chifres nas costas. Depois de terem se modificado 4 vezes, seus corpos ficam levemente amarelos e a pele fica mais firme. As larvas preparam-se para entrar na fase de pupa do seu ciclo de vida e encerram-se no casulo constituído por seda crua, produzida pelas glândulas salivares. A transição final de larva para pupa ocorre dentro do casulo, que fornece uma camada vital de proteção durante o estágio. Muitos outros produzem casulos, mas apenas alguns, em particular o gênero Bombyx, gênero Antheraea, foram explorados para a produção de tecidos. O casulo é feito de um fio de seda crua de 300 a 900 metros, 1.000 a 3.000 pés de comprimento. As fibras são muito finas e brilhantes, com cerca de 10 a 1 diâmetro. Pelo menos 70 milhões de libras de seda crua são produzidas a cada ano, exigindo quase 10 bilhões de casulos. Se for permitido que o animal sobreviva após gerar seu casulo e passar pela fase de pupa de seu ciclo de vida, ele libera enzimas
proteolíticas. Ele libera enzimas proteolíticas para fazer um buraco no casulo para que ele possa emergir como uma mariposa adulta. Essas enzimas são destrutivas para a seda e podem fazer com que as fibras de seda quebrem de mais de 1 quilômetro de comprimento a segmento de comprimento aleatório, o que reduz seriamente o valor dos fios de seda. Para evitar isso, os casulos são cozidos, o calor mata os insetos e a água facilita o desenrolar dos mesmos. Muitas vezes, o próprio bicho da seda é comido. Como o processo de colheita da seda mata a larva, a sericultura tem sido criticada pelo bem-estar animal e ativista dos direitos. Mahatma Gandhi criticava a produção de seda baseada na filosofia Ahimsa, de não ferir nenhuma coisa viva. Isso levou à promoção de máquinas de fiar algodão de Gandhi. Um exemplo que pode ser visto no Instituto Gandhi, ele também promoveu a seda Ahimsa, seda selvagem feita a partir do casulo de mariposa selvagem. A mariposa ou traça, a fase adulta do ciclo de vida, não é capaz de voar funcionalmente em contraste com a selvagem, cujos machos voam para encontrar fêmeas e evasão de predadores. Alguns podem emergir com a capacidade de decolar e permanecer no ar, mas o voo sustentado não pode ser alcançado. Isso ocorre porque seus corpos são muito grandes e pesados para suas pequenas asas. No entanto, alguns ainda podem voar. Mariposas têm uma envergadura de 3 a 5 centímetros e um corpo branco e peludo. As fêmeas são cerca de 2 e 3 vezes mais volumosas do que os machos, pois carregam muitos ovos, mas são da mesma cor. Os Bombycidae adultos reduziram as partes da boca e não se alimentam, embora um cuidador humano possa alimentá-los. O cultivo do bicho da seda é chamado de sericultura ou sericicultura, que é originária da China, onde na antiguidade descobriram como cultivá-lo. Esse cultivo é conhecido desde 3.000 a 500 anos antes de Cristo. Os bichos da seda foram mantidos em segredo por milhares de anos. A seda tornou-se um importante produto de exportação para a China no século III a.C. Eles também foram levados para a Coreia e sucessivamente para o Japão. Em cerca de 550 d.C., vários ovos e larvas foram contrabandeados por monges persas nas partes ocas de um bastão de bambu. Eles o levavam para Constantinopla, capital do Império Bizantino. Como resultado, o bicho da seda entrou na Europa e desde então o Ocidente pôde estabelecer sua própria produção de seda. Eles também foram cultivados na península grega de Peloponeso. A ilha era tão referida como Mória, que significa amoreira. A partir do século VIII, foi ainda mais difundido pelos muçulmanos no continente europeu. Principalmente Itália e França foram importantes produtores de seda. No entanto, devido às várias doenças, no século XIX, grande parte do cultivo foi perdido. Uma lenda chinesa indica que a descoberta do bicho da seda foi feita pela antiga imperatriz Leizhou. A mesma estava bebendo chá debaixo de uma árvore quando um casulo caiu em sua bebida. Ela enrolou o fio de seda em torno de seu dedo e quando o mesmo acabou, viu uma pequena larva. Leizhou informou isso ao povo. Muitas outras lendas sobre o bicho da seda são contadas. Os chineses guardavam seus conhecimentos sobre a seda, mas, segundo uma lenda, uma princesa chinesa dada em casamento a um príncipe de Khotan trouxe ao oásis o segredo da fabricação, escondendo bichos da seda em seus cabelos, provavelmente na primeira metade do século. O bicho da seda é cultivado principalmente na Ásia e em alguns países da América do Sul e da África. A China é líder no mercado da seda, seguida pela Índia e Uzbequistão. Outros grandes produtores são a Tailândia, Brasil, Vietnã, Coreia do Norte, Irã, Bangladesh, Japão e Turquia. Os países que produziram menos de 10 toneladas de seda no final de 2016 foram a Bulgária, Colômbia, Egito, Indonésia, Filipinas, Madagascar, Síria, Tunísia e Coreia do Sul. A família do qual pertence encontra-se principalmente na Ásia e partes tropicais da África. Às vezes, mariposas domesticadas podem ser encontradas na natureza,
mas sempre são espécimes escapadas de viveiros. Elas não podem sobreviver na natureza, pois não podem voar. Os bichos da seda foram domesticados pela primeira vez na China há mais de 5.000 anos. Desde então, a capacidade de produção de seda aumentou quase 10 vezes. O mesmo é um dos poucos organismos em que os princípios da genética e da produção foram aplicados para extrair a produção máxima. A criação de bichos da seda visa sua melhoria de um ponto de vista comercial. Os principais objetivos são melhorar a fecundidade, a saúde das larvas, quantidade de casulos, produção de seda e a resistência às doenças. Larvas saudáveis levam a uma cultura de casulo saudável. A saúde depende de fatores como taxa de pupação, menos larvas mortas, menor duração larval. Menor duração de larvas diminui a chance de infecção. No Brasil, a sericicultura começou a ser explorada no Brasil em meados do século XIX. E praticamente toda a produção de seda é destinada à exportação, porque a indústria têxtil brasileira consome menos de 4% de toda a produção nacional. Esta atividade tem significativa importância no cenário nacional, uma vez que além da função econômica possui também um apelo social, pois a atividade é desenvolvida em pequenas propriedades que empregam mão de obra familiar, contribuindo para a renda dessas famílias e diminuindo o êxodo rural. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estava fazendo umas pesquisas e achei muito interessante. Jamais ia saber que o fio da seda é produzido por um inseto, um bichinho tão pequeno, né, gente? Então foi isso aí. Espero que vocês gostem. Deixe sugestão de vídeo aí nos comentários. Que Deus te abençoe muito. Até o próximo vídeo e tchau!